Abandonada grávida, ela encontra apoio em um abrigo. Determinada a lutar por uma vida digna, ela começa a trabalhar como garçonete. E então, ela conhece um milionário misterioso e arrogante que muda tudo. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like e se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós, do canal Histórias Comoventes. Agora sim podemos começar. Ao chegar em casa, o coração de Camila batia acelerado. No fundo da bolsa, o teste de gravidez recém-usado na farmácia parecia pesar toneladas. Ela não ousaria fazer aquilo em casa. Sua mãe sempre desconfiava de tudo. Então, não. Teve outra escolha senão usar o banheiro apertado da farmácia. O resultado: positivo. Grávida. Seu rosto ardia, vermelho pelas lágrimas que já havia derramado no caminho de volta. A mente girava em um turbilhão de medo e incerteza. O que será de mim agora? Pensou, sentindo as pernas fracas enquanto cruzava a porta de casa. Que rosto vermelho é esse, Camila? A voz dura e cortante de Beatriz Oliveira ecoou pela sala, fazendo o corpo da filha se encolher em reflexo. Antes que pudesse reagir, a mãe avançou segurando seu rosto com força, os dedos apertando sua pele com raiva. Nada, mãe. Por favor, solte o meu rosto, suplicou Camila, tentando se desvencilhar. Mas Beatriz não recuou. Os olhos estreitados, cheios de desconfiança, percorriam a filha em busca de uma resposta. Com um gesto brusco, arrancou a bolsa do ombro de Camila e começou a revirá-la. O coração da jovem disparou em pânico. Não, droga, esqueci de jogar fora. Tarde demais. A caixa do teste de gravidez já estava nas mãos da mãe. Me diz, Camila, esse teste deu positivo ou negativo? A voz dela era um fio de veneno gotejando ódio. Mãe, A garganta de Camila se fechou, mas a ameaça seguinte a fez tremer dos pés à cabeça. Se mentir será pior para você. A verdade escapou antes que pudesse se conter. Eu estou grávida? As palavras saíram em um sussurro quebrado, e as lágrimas que até então tentava controlar desabaram de vez. Mas não teve tempo de se proteger. Um tapa ardido cruzou seu rosto, arrancando-lhe um soluço de dor. O gosto metálico do sangue preencheu sua boca, mas a dor física nem se comparava ao peso das palavras que vieram em seguida. Eu criei uma monstrinha, cuspiu Beatriz, a voz carregada de desprezo. Tudo que te ensinei foi em vão, Camila. Você saiu se esfregando em qualquer um? Me respeite, mãe, exigiu Camila, entre soluços, tentando recuperar a dignidade. Beatriz riu, uma risada amarga e cruel. Respeito? Como quer respeito se nem você se respeitou? As pernas de Camila fraquejaram e ela caiu de joelhos no chão, o corpo tremendo de tanto chorar. Cada palavra da mãe era como uma faca cravando fundo em seu peito. Mas nada a preparou para o golpe final. Se eu soubesse que você me daria tanto desgosto, a mãe cuspiu as palavras com veneno. Teria te arrancado de mim antes mesmo de nascer. O mundo de Camila desabou. Uma dor sufocante tomou conta de seu peito. Aquilo não podia estar acontecendo. O que vai fazer comigo, mãe? Perguntou entre lágrimas, sua voz falhando de tanto chorar. Beatriz se aproximou lentamente, os olhos faiscando em fúria. Eu não sou mais sua mãe. A partir de hoje não tenho mais filha. Agora, saia da minha casa. Antes que Camila pudesse reagir, a mãe agarrou seus cabelos com força e a arrastou até a porta. Minhas roupas, gritou Camila, tentando se agarrar a qualquer vestígio de dignidade. Filha ingrata, vociferou Beatriz. Nada do que está aqui te pertence mais. Essas roupas eu paguei.
e faço questão de queimar cada uma delas. Agora suma da minha frente. A porta se fechou com um estrondo atrás de Camila, deixando-a sozinha, com lágrimas nos olhos e um futuro incerto à sua frente. Camila correu pelas ruas escuras, o coração disparado no peito. As lágrimas turvavam sua visão enquanto o vento gelado cortava seu rosto. Não tinha para onde ir. Não tinha nada, nem suas roupas, nenhum lugar para chamar de lar. Apenas o medo pulsando em cada passo apressado. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Pensou, o desespero sufocando sua garganta. Foi então que, em meio ao caos de seus pensamentos, um nome lhe veio à mente: Laura. Sua melhor amiga. Sua única amiga. Desde o colegial, Laura sempre esteve ao seu lado. Ela a acolheria. Tinha que acolher. Com uma esperança frágil, Camila acelerou os passos, ignorando a dor nos pés e o peso da humilhação em seu peito. Ao chegar à casa de Laura, não hesitou. Apertou a campainha várias vezes, o coração implorando por uma resposta. Silêncio. Laura, por favor, murmurou tentando conter as lágrimas. Quando estava prestes a desistir, notou a porta entreaberta. Um alívio breve a invadiu. Ela está em casa. Com as mãos trêmulas, empurrou a porta devagar. E o que viu despedaçou o que restava do seu coração. No sofá da sala, Laura estava despida, enroscada no corpo de Eduardo. Seu Eduardo, o homem que deveria ser o pai do seu filho. O choque a paralisou. O peito arfava em busca de ar, enquanto a traição escancarada queimava em suas veias. Laura arregalou os olhos, puxando um cobertor em desespero. Camila, eu posso explicar? Não. A voz de Camila tremeu, carregada de dor. Não, pode, e eu não quero ouvir nada. Ela girou nos calcanhares desesperada para fugir daquela cena. Queria apagar aquela imagem da mente, mas sabia que jamais esqueceria. Tentou correr, mas uma mão firme agarrou seu pulso, puxando-a bruscamente de volta. Camila, me escuta. Era Eduardo. O toque dele agora a enojava. Me solta, seu desgraçado. Cuspiu as palavras, os olhos faiscando de mágoa. Depois de todas as promessas que você me fez. Coitado do meu filho por ter um pai como você. A revelação escapou antes que pudesse se conter. Por um segundo, o silêncio tomou conta do ambiente. Eduardo congelou, os olhos arregalados em choque. Você está grávida? Sua voz saiu baixa, incrédula. Camila mordeu o lábio, o gosto salgado das lágrimas misturado com a bile da decepção. Não tinha mais por que esconder. Sim, Eduardo, eu estou grávida. A voz dela tremia, mas a dor a sustentava. Grávida do homem que me traiu com a minha melhor amiga. As palavras ecoaram no ar, carregadas de um sofrimento que parecia não ter fim. Como vocês puderam fazer isso comigo? Gritou, sentindo o coração se partir em 1000 pedaços. Por um instante, Eduardo a olhou como se buscasse algo a dizer. Mas quando falou, suas palavras foram o golpe final. Eu não quero um filho seu. Aquelas 6 palavras foram como uma lâmina afiada atravessando seu peito. Nunca te amei. Ele continuou frio e cruel. Foi um erro ter me envolvido com você. Eu só fiquei ao seu lado para me aproximar da Laura. Sempre foi ela que eu amei. Camila piscou, atordoada. As pernas cederam e por um momento achou que fosse desabar ali mesmo. Cada palavra dele destruía o que ainda restava inteiro dentro dela. Laura, encostada no sofá, a olhava com desprezo silencioso. Não havia arrependimento em seu rosto, apenas indiferença. Eduardo ainda segurava seu pulso, mas ela se livrou do toque dele com um movimento brusco. Tire suas mãos de mim, e sua voz transbordava raiva e nojo.
Seu toque me dá ânsia de vômito. Virou-se para Laura, o coração apertado, a traição latejando em cada parte do seu corpo. Boa amiga você é, Laura. Foi a única coisa que conseguiu dizer, antes de sair dali sem olhar para trás. Com o coração em pedaços, Camila caminhou sozinha pela noite escura, sem rumo, sem esperança. E agora, carregando uma vida que ninguém parecia querer, exceto ela. A noite caía pesada, e a chuva castigava a cidade sem piedade. As gotas geladas batiam no asfalto, e cada trovão que ecoava no céu parecia refletir o caos que se passava dentro do coração de Camila. Encharcada, com os cabelos grudados no rosto e o corpo tremendo de frio, ela caminhava sem rumo pelas ruas escuras. Os braços envolviam a si mesma em um abraço desesperado, tentando buscar algum calor no próprio corpo. O vento cortante atravessava a fina blusa que vestia, e seus sapatos encharcados faziam um som abafado a cada passo vacilante. Exausta, Camila parou em frente a um prédio antigo, com um telhado que avançava para fora, criando um pequeno abrigo contra a chuva. Era um lugar desconhecido, mas ela não tinha mais forças para continuar. Encostou-se na parede fria, deixando-se deslizar até se sentar no chão, abraçando os joelhos junto ao peito. Seus olhos ardiam de tanto chorar, e as pálpebras pesavam como se a qualquer momento fossem se fechar contra sua vontade. Como tudo desmoronou assim, pensou, enquanto um soluço silencioso escapava por entre seus lábios trêmulos. De repente, uma voz suave rompeu o silêncio da noite. Oi, garota. Quem é você? Camila se sobressaltou. Virou-se rapidamente e, ao fazer isso, sentiu o coração acelerar. Uma senhora de cabelos grisalhos a observava com uma expressão curiosa, mas seu olhar não trazia ameaça. Havia um tipo de preocupação genuína em seus olhos. Ela vestia um casaco grosso e quente, contrastando com o estado miserável em que Camila se encontrava. Eu sou... Sua voz saiu em um sussurro rouco, quase inaudível. O frio e o cansaço faziam seu corpo vacilar. Camila. Não, tem onde ficar, querida? A mulher perguntou, sua voz mais suave desta vez, como se percebesse o quão frágil Camila estava. A garota engoliu em seco, a garganta ardendo por causa do frio. Seu orgulho a impediu de responder de imediato, mas a verdade era cruel demais para ser negada. Não, senhora, admitiu, mal conseguindo sustentar o próprio peso. A mulher a encarou por um momento, então, sem dizer mais nada, estendeu a mão enrugada em direção a ela. Venha comigo, querida. Você não pode ficar aqui nesse estado. Hesitante, mas sem alternativa, Camila aceitou a mão estendida. O toque quente e firme da mulher lhe deu uma sensação estranha, um misto de conforto e vulnerabilidade. Ela a puxou com delicadeza para dentro do prédio. Ao atravessar a porta, Camila piscou algumas vezes, tentando ajustar os olhos à luz suave do ambiente. O calor do lugar foi um alívio imediato para seu corpo gelado. Mas o que realmente a surpreendeu foi a cena diante de si. O salão principal era simples, mas acolhedor. Almofadas e mantas estavam espalhadas em um canto e o cheiro de comida caseira pairava no ar. Havia várias mulheres ali, algumas grávidas, outras com bebês no colo. Entre elas, Camila notou uma jovem em uma cadeira de rodas, ninando uma criança pequena. Onde estamos? Perguntou baixinho, ainda tentando processar tudo aquilo. A mulher sorriu de leve, conduzindo-a até uma cozinha modesta, onde uma chaleira soltava vapor sobre o fogão. Aqui é um dos abrigos mais conhecidos da cidade, explicou, puxando uma cadeira para Camila se sentar. Eu sou Elisa.
Mas para que tanta formalidade, não é? Me chame de Lisa. Obrigada. Lisa, murmurou aceitando uma xícara de chá quente que a senhora lhe ofereceu. Enquanto segurava a xícara entre as mãos trêmulas, Camila sentiu as defesas que ainda restavam começarem a desmoronar. Não sabia como havia chegado ali, mas naquele momento não tinha forças para questionar. Pela primeira vez em horas, talvez em dias, sentiu-se um pouco menos sozinha. Os dias no abrigo passaram lentamente, mas aos poucos, Camila começou a se adaptar. Não era fácil. Cada canto daquele lugar lhe lembrava o quanto havia perdido. Mas também foi ali que encontrou algo que jamais esperava: acolhimento. Dividia o quarto com duas meninas que, apesar de suas próprias dificuldades, a trataram com carinho desde o primeiro momento. Júlia, uma jovem de sorriso fácil e coração enorme, estava grávida de 7 meses de um menino que as duas carinhosamente chamavam de Príncipe Mateus. Mesmo com o peso do cansaço em seus ombros, Júlia mantinha o espírito leve e animado, sempre tentando arrancar risadas de Camila quando percebia que ela estava mais abatida. Mônica, por outro lado, era mais reservada, mas não menos acolhedora. Ela tinha uma filha de 3 anos chamada Jéssica, uma garotinha de cabelos cacheados e olhos brilhantes, que sem nem perceber se tornou o maior conforto para Camila. Sempre que Jéssica corria para abraçá-la ou lhe oferecia um de seus desenhos coloridos, um calor doce preenchia o coração partido de Camila. Mas, por mais que estivesse grata, Camila sabia que não poderia depender do abrigo para sempre. Havia uma vida crescendo dentro dela, e ela precisava fazer algo por aquela criança. Preciso trabalhar, preciso cuidar do meu bebê. Determinada a mudar sua realidade, Camila começou a buscar emprego em cada lugar que conhecia. Não foi fácil. Ouviu muitos não e sentiu o peso do julgamento em cada olhar que se fixava em sua barriga em crescimento. Mas ela não desistiu. Depois de 3 semanas de busca incansável, conseguiu uma vaga como garçonete em um restaurante no centro da cidade. Não era o trabalho dos seus sonhos, mas era um começo, um passo em direção a um futuro melhor para ela e seu bebê. E foi ali, naquele pequeno emprego, que a verdadeira jornada de Camila começou. Uma jornada de luta, superação e descobertas, que ela jamais imaginou enfrentar. E no fundo do coração ela sabia: por aquela criança enfrentaria o mundo inteiro, se fosse preciso. O primeiro dia de trabalho em um restaurante nunca é fácil, e para Camila parecia ainda mais desafiador. Com o uniforme de garçonete recém-ajustado ao corpo, ela tentava assimilar cada instrução dada por Carlos, um jovem simpático que a guiava com paciência pelos corredores movimentados do restaurante. "Entendeu tudo direitinho?" perguntou, ele lançando um sorriso discreto. O brilho azul turquesa do aparelho dentário reluziu sob a luz suave do ambiente. "Entendi. Fique tranquilo", respondeu Camila, retribuindo com um sorriso leve, mas carregado de nervosismo. Carlos assentiu, satisfeito antes de se afastar para atender uma mesa próxima. Camila respirou fundo, sentindo o coração martelar no peito. Precisava desse emprego mais do que qualquer coisa. Cada gorjeta, cada hora extra, cada centavo, tudo seria para o bebê que crescia dentro dela. Endireitando a postura, ela pegou um bloquinho de anotações e começou a circular pelo salão, atendendo os clientes com todo o cuidado possível. O restaurante era sofisticado, o tipo de lugar onde pessoas com vidas perfeitas vinham jantar, enquanto ela lutava para juntar o suficiente para os exames médicos e fraldas. Foi quando sentiu um toque apressado em seu ombro. "Ei, mais rápido." "Ele chegou", sussurrou uma voz animada atrás dela. Camila se virou,
deparando-se com uma jovem loira de olhos cinza e sorriso malicioso. A garota usava o mesmo uniforme que ela, mas seu batom vermelho e os cabelos impecavelmente alisados demonstravam que ela levava aquele trabalho com um toque pessoal de vaidade. Quem chegou? Perguntou Camila, confusa com a empolgação. A loira revirou os olhos como se fosse óbvio. Leonardo Vidal, sussurrou em tom conspirador. Dono de várias joalherias, um empresário milionário. Ele é muito rico. Camila ergueu uma sobrancelha sem entender a razão de tanta excitação. E daí? E daí? Repetiu a garota incrédula. Quem me dera ter um noivo assim? Suspirou, o brilho em seus olhos deixando claro que já tinha fantasiado com aquela possibilidade mais de uma vez. Camila balançou a cabeça em silêncio. As preocupações que carregava eram bem diferentes de sonhos com milionários. Você vai atender ele? Perguntou, tentando se concentrar no trabalho. De jeito nenhum. Fui proibida pelo chefe. A loira cruzou os braços em tom de desdém. Proibida? Por quê? A colega de trabalho inclinou-se ligeiramente como se estivesse prestes a revelar um segredo proibido. Descubra você mesma. Ele pode ter beleza, mas não ultrapassa disso, murmurou com um sorriso enigmático. Curiosa, Camila olhou discretamente para a entrada do restaurante. E lá estava ele, Leonardo Vidal. Era impossível não notá-lo. A pele clara e os olhos de um azul intenso se destacavam contra os cabelos pretos que caíam de maneira despretensiosa sobre a testa. O paletó perfeitamente ajustado delineava ombros largos e a gravata cinza escura acrescentava um toque de formalidade que exalava poder. Mas não era apenas a aparência dele que chamava a atenção. Era a aura que o cercava. Algo frio, controlado e calculado. Leonardo abriu o cardápio com movimentos precisos, como se já soubesse exatamente o que pedir. Em seguida, puxou um notebook de couro preto da pasta ao seu lado e começou a digitar com rapidez. O rosto sério e impassível deixava claro que ele estava ali por obrigação, não por prazer. Vai, novata. Está na sua hora de conhecer Leonardo Vidal. Boa sorte. Provocou a loira, empurrando o bloquinho e a caneta na direção de Camila. Não sei se te agradeço ou se penso que você está querendo me jogar de vez em um precipício. Brincou Camila, tentando disfarçar o nervosismo. Seu olhar voltou ao homem elegante na mesa. Olha só as roupas dele. Dariam para comprar várias coisas para o meu bebê. A última frase escapou de seus lábios antes que pudesse se conter. Você está grávida? A loira arregalou os olhos, visivelmente surpresa. Camila respirou fundo, consciente de que logo todos ali saberiam de sua condição. Sim. E, a propósito, me chamo Camila. Eu sou Carla, respondeu a garota, abrindo um sorriso mais genuíno desta vez. Por um instante, Camila hesitou. Aquele homem não parecia exatamente acessível. Algo em seu jeito dava a impressão de que ele não tolerava erros ou demoras. E naquele momento, ela era uma novata prestes a cometer qualquer um dos dois. Mas trabalho era trabalho. É melhor eu ir atendê-lo. Boa sorte, mamãe novata, brincou Carla, piscando em sinal de encorajamento. Segurando firme o caderninho, Camila respirou fundo uma última vez e caminhou na direção da mesa onde Leonardo Vidal esperava. Cada passo parecia ecoar em seus ouvidos, enquanto seu coração batia mais rápido a cada metro que a separava dele. Ao se aproximar, ele não levantou os olhos do notebook, como se o mundo ao seu redor fosse irrelevante. Camila parou diante da mesa e, com a voz o mais firme que conseguiu, quebrou o silêncio tenso. Boa noite, senhor. Posso anotar o seu pedido? Os dedos dele cessaram a digitação e, lentamente, Leonardo ergueu o olhar para encará-la.
A intensidade azul daqueles olhos a atingiu em cheio, fria, calculada e curiosa. E naquele momento, Camila teve a estranha sensação de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. "Bom dia, senhor. Já tem em mente o que vai pedir?" A voz de Camila soou firme, apesar do nervosismo que apertava seu peito. Do outro lado da mesa, Leonardo Vidal não se deu ao trabalho de erguer os olhos. Os dedos longos e ágeis deslizavam pelo teclado do notebook com precisão, como se o mundo ao seu redor fosse um simples ruído de fundo, apenas um cappuccino. "Você já deveria saber. Sempre peço a mesma coisa", respondeu ele com um tom frio e impessoal, sem sequer lançar um olhar em sua direção. A grosseria pegou Camila de surpresa. Quem ele pensava que era? Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Mas as palavras escaparam antes que pudesse contê-las. "Se o senhor tivesse a decência de olhar para mim, saberia que sou nova aqui. É a minha primeira vez te atendendo." O silêncio que se seguiu foi denso e incômodo. Lentamente, Leonardo levantou o rosto, finalmente encarando-a. A intensidade daqueles olhos azuis cortou o ar como uma lâmina afiada. Era um olhar gelado, avaliador, que exalava uma mistura de surpresa e irritação. "Mas que atrevimento é esse? Misericórdia!" murmurou ele, arqueando uma sobrancelha em incredulidade. Por um instante, Camila teve vontade de se desculpar, mas algo dentro dela se recusava a baixar a cabeça. Ela já enfrentara problemas maiores do que um cliente arrogante, e não seria aquele homem que a faria se sentir menor. "O que quer, senhorita? Que eu diga, seja bem-vinda?" A voz dele ficou mais cortante. "Tanto faz para mim se é novata ou não. O que eu tenho a ver com isso?" Camila mordeu o lábio inferior, sentindo o rosto esquentar. Sem responder, virou as costas e se afastou, deixando-o falando sozinho. "Ninguém nunca me deixou falando sozinho." A voz dele ecoou pelo salão, carregada de incredulidade e raiva. Ela ouviu as palavras, mas não se virou. Seguiu em direção ao balcão para buscar o cappuccino, com os nervos à flor da pele. No fundo sabia que não deveria ter respondido daquela forma, mas algo naquele homem, naquele tom de superioridade, a fazia querer desafiar cada palavra dele. Com a bandeja em mãos, ela se esforçou para manter a calma enquanto voltava para a mesa. "Controle-se, Camila, só entregue o pedido e vá embora." Mas ao se aproximar, o salto de seu sapato enroscou-se em algo no chão. Foi tudo rápido demais, ela perdeu o equilíbrio e a bandeja deslizou de suas mãos. O cappuccino voou no ar, derramando-se diretamente sobre o notebook aberto de Leonardo. Som do líquido quente atingindo o teclado ecoou no silêncio repentino ao redor. Camila congelou, o coração martelando no peito. Eu não quis, balbuciou a voz tremendo. Por um instante o rosto de Leonardo ficou imóvel. Depois a raiva explodiu em seus olhos. "Incompetente!" rosnou ele, fechando com força o notebook encharcado. "Eu não sei como contratam pessoas tão desastradas como você." O tom dele foi como uma faca cravando o orgulho já fragilizado de Camila. Ela sentiu os olhos arderem, mas mordeu a parte interna da bochecha, determinada a não chorar ali. Eu sinto muito", murmurou tentando manter a compostura. Leonardo bufou em irritação, passando a mão pelos cabelos escuros em um gesto impaciente. "Sente muito?" "Eu perdi meu computador, senhorita. Você tem ideia do prejuízo?" O tom dele ainda era ríspido, mas os olhos já não estavam tão severos quanto antes. Camila piscou, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Eu... "E outra coisa", interrompeu ele, com frieza. "Você está me devendo um notebook. Novo, aquele foi o limite.
As lágrimas que ela lutava para segurar escorreram por seu rosto sem controle. Quem aqui está chorando? Debochou ele cruzando os braços. Camila ergueu o queixo, mesmo com as lágrimas teimando em cair. Vou pedir para alguém mais competente te atender, rebateu com a voz embargada. E quanto ao seu computador, pare de ser mesquinho e compre outro, porque eu sei que você tem condições para isso. Sem esperar resposta, virou-se e caminhou rapidamente até a porta dos fundos, ignorando os olhares curiosos que sentia sobre si. Assim que alcançou o espaço reservado para os funcionários, as forças que a sustentavam desmoronaram. As lágrimas caíram com mais intensidade e ela deixou-se escorregar pela parede até se sentar no chão frio. Camila. A voz suave de Carla ecoou pelo pequeno cômodo. Camila ergueu os olhos, tentando forçar um sorriso. Eu não queria chorar, mas... suspirou. O meu bebê está me deixando mais emotiva do que eu imaginava. Carla se ajoelhou ao lado. Dela, um olhar preocupado em seu rosto. Você está bem? Perguntou com gentileza. Camila secou as lágrimas com as costas da mão. Só um pouco enjoada. Mas ninguém precisa saber. Enquanto eu não vomitar, está tudo bem, brincou, tentando aliviar a tensão. Ei! Carla tocou seu ombro com delicadeza. Não se preocupe. Estou aqui para o que precisar, tá bom? Aquelas palavras simples foram o suficiente para que Camila se sentisse um pouco mais forte. Obrigada, Carla, sussurrou, retribuindo o abraço que a amiga lhe ofereceu. Por mais difícil que aquele dia estivesse sendo, ao menos ela não estava sozinha. Ao chegar de volta ao abrigo, Camila sentiu um alívio familiar aquecendo seu peito. A noite estava silenciosa e as luzes amareladas da varanda iluminavam a figura acolhedora de Lisa, que a esperava na porta com um sorriso afetuoso. Não, está pensando em me deixar, não é, minha menina? Disse Lisa, passando os dedos delicadamente pelos cabelos de Camila. O toque suave e o tom carinhoso fizeram um nó se formar em sua garganta. Em tão pouco tempo, aquela mulher se tornara, mais do que uma simples cuidadora, ela era a única figura maternal que Camila tinha por perto. Eu não vou te deixar. Lisa, respondeu, permitindo-se afundar no abraço quente e reconfortante. Lisa sorriu, apertando-a um pouco mais antes de conduzi-la para dentro. Venha, querida. Uma das meninas entrou em trabalho de parto, informou em voz baixa, a preocupação evidente em seu olhar. Camila assentiu, ciente de que a rotina no abrigo nunca parava. Sempre havia alguém precisando de cuidados, atenção ou um simples gesto de carinho. Assim que entrou no quarto coletivo, foi surpreendida por uma pequena bola de energia correndo em sua direção. Titia chegou. Titia chegou! Gritou Jéssica, a garotinha de 4 anos, que em pouco tempo se tornara a sombra de Camila. Camila se abaixou rapidamente, puxando a menina para um abraço cheio de ternura antes de começar a fazer cócegas em sua barriguinha. As gargalhadas infantis ecoaram pelo quarto, enchendo o ambiente de uma alegria genuína. Vou te pegar, espoleta, brincou rindo junto com ela. Mas a alegria durou pouco. Do outro lado do quarto, Mônica, uma das residentes mais antigas, lançou-lhe um olhar severo. Falem baixo, advertiu cruzando os braços. Júlia não passou bem hoje, finalmente conseguiu dormir. A expressão preocupada de Mônica fez o sorriso de Camila vacilar. O que houve com ela? Perguntou, suavizando o tom. Está fraca. Mônica suspirou. Esses últimos meses não têm sido fáceis. A gente faz o que pode, mas às vezes não é o bastante. Camila assentiu, compreendendo o peso daquelas palavras. No abrigo, cada mulher tinha uma história dolorosa. E muitas vezes tudo o que podiam oferecer umas às outras era apoio e solidariedade. Para aliviar a tensão,
Camila voltou a brincar com Jéssica, mas agora sussurrando pequenas histórias em seu ouvido, arrancando risadas baixas da menina. Aos poucos, o cansaço venceu e Jéssica adormeceu em seus braços, os cachinhos escuros espalhados em seu colo. Camila ajeitou-a com cuidado na cama e ficou observando o rostinho inocente em paz. Eu estou sentindo uma ponta de tristeza no seu olhar, comentou Mônica, quebrando o silêncio. Por um momento, Camila hesitou em responder, mas a necessidade de desabafar falou mais alto. Tive um dia péssimo, começou, soltando um suspiro cansado. Atendi um cliente arrogante, derramei cappuccino no computador dele. E claro, ele me humilhou na frente de todo mundo, me chamou de incompetente. E como se não bastasse, ainda exigiu que eu pagasse o computador novo. Mônica arregalou os olhos, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Camila continuou. Mas eu não fiquei calada. Quando ele me pediu para pagar o notebook, chamei ele, de mesquinho, na cara dele. Por um segundo houve um silêncio tenso. Então Mônica explodiu em gargalhadas. Espera! Você quebrou o computador dele? Perguntou, tentando conter o riso. Não foi de propósito, Camila protestou, mas um sorriso involuntário se formava em seus lábios. E ainda chamou ele de mesquinho? Meu Deus, eu queria ter visto. Isso. Mônica ria tanto que precisou cobrir a boca para não acordar as outras. O riso contagiante de Mônica acabou arrancando de Camila um riso sincero, o primeiro do dia. Você está rindo da minha desgraça. Brincou balançando a cabeça. Claro que estou. Mônica respondeu ainda rindo. Ele mereceu, fala sério. Esses homens ricos acham que podem pisar em todo mundo. Não vou mentir. Foi satisfatório chamá-lo de mesquinho, admitiu Camila rindo junto. E assim, as duas passaram boa parte da noite rindo e trocando confidências, até que o cansaço finalmente as venceu. Naquela noite, Camila dormiu com o coração um pouco mais leve, grata por ter ali, naquele abrigo, simples, pessoas que a acolhiam e a faziam se sentir em casa. Mesmo em meio ao caos da vida, Camila sentiu um gosto amargo subir pela garganta. Um enjoo repentino que a fez despertar assustada. Sentou-se rapidamente na cama, inclinando a cabeça para a frente na tentativa de afastar aquela sensação incômoda. O quarto ainda estava em penumbra, com o brilho pálido do amanhecer filtrando-se pelas cortinas gastas. Mônica, que dormia no colchão ao lado, percebeu seu desconforto. Sem hesitar, se aproximou e começou a massagear suavemente as costas da amiga, tentando aliviar seu mal-estar. Respira fundo, Kemi. Vai passar. Sussurrou com voz doce, o olhar cheio de preocupação, enquanto Camila lutava para controlar. O enjoo sentiu um toque suave em seu rosto. Ao abrir os olhos, encontrou Jéssica com seus cachinhos bagunçados e um sorriso inocente, depositando um beijinho delicado na ponta de seu nariz. Titia, você vai ficar bem? Perguntou a garotinha com sua voz suave, os olhinhos brilhando de preocupação. O coração de Camila se apertou com aquela demonstração de carinho puro. Ignorando o desconforto em seu estômago, ela abriu os braços, puxando Jéssica para um abraço apertado. Vou sim, meu neném, murmurou acariciando os cabelos da menina. A titia está só precisando de um abraço bem forte seu. Jéssica se aninhou em seu colo, encostando a cabeça em seu peito. Por alguns minutos, Camila se permitiu aquele momento de conforto, sentindo o calor daquela pequena vida que, sem saber, era uma das maiores forças que a mantinham em pé. Horas depois, já refeita do mal-estar, Camila se levantou, vestiu sua roupa de trabalho e ajeitou os cabelos em um coque simples. Mesmo disfarçando com um sorriso, Mônica notou a palidez em seu rosto e o cansaço nos olhos. Você tem certeza que está bem para ir? Perguntou Mônica, cruzando os braços com ar de preocupação.
Amiga, eu estou bem, de verdade, garantiu Camila, tentando tranquilizá-la enquanto ajustava a alça da bolsa no ombro. Eu ainda acho que você devia ficar e descansar. Eu não posso faltar no meu segundo dia de trabalho, respondeu com firmeza, embora soubesse que o corpo pedia um pouco mais de repouso. Você entende, não entende? Mônica suspirou, percebendo que não conseguiria convencê-la. Eu entendo. Mas, por favor, me liga se não se sentir bem. Eu prometo. Camila sorriu, abraçando-a com força. De repente, uma risadinha animada ecoou pelo quarto. Jéssica, sempre esperta, correu até ela com os bracinhos abertos, pendurando-se em suas pernas. Amo você, titia. Camila se abaixou para ficar na altura da menina, segurando seu rostinho delicado entre as mãos. Eu também te amo, minha pequena. Nunca se esqueça disso, tá bom? Disse, dando-lhe um beijo estalado na bochecha. Antes de sair, Camila se aproximou de Júlia, que estava sentada na beirada da cama. O peso da barriga tornava cada movimento mais difícil, mas ela ainda tentava manter um sorriso calmo. E você, como está? Perguntou, ajoelhando-se com dificuldade para abraçá-la. Melhor do que ontem. Júlia sorriu de leve, mas seus olhos denunciavam o cansaço e a dor constante. Camila pousou a mão delicadamente sobre a barriga arredondada, sentindo um leve movimento sob seus dedos. Acho que o Mateus está querendo nascer antes da hora. Brincou, tentando aliviar a tensão no ar. Júlia riu baixinho, acariciando a própria barriga com um misto de preocupação e ternura. Ele está muito apressado mesmo. E você? Vai ficar bem no trabalho? Camila assentiu, embora uma parte de si desejasse poder ficar ali, cercada pelo calor acolhedor do abrigo e do apoio das suas amigas. Vou sim. Vocês fiquem tranquilas, garantiu, levantando-se devagar. Enquanto saía pela porta, a preocupação silenciosa de Mônica e o carinho inocente de Jéssica ainda pesavam em seu coração. Mas, por mais difícil que fosse, ela sabia que precisava continuar, por elas, pelo seu futuro, e por um motivo que ainda não estava pronta para compartilhar com ninguém. Camila chegou apressada ao café, ainda ajeitando a alça da bolsa no ombro, quando uma voz firme, carregada de arrogância, soou. Perto demais, surpreendendo-a. Se atrasou hoje, senhorita? Ela se virou de imediato, o coração quase saltando do peito com o susto. E lá estava ele, Leonardo Vidal, encostado casualmente no balcão com aquele sorriso malicioso curvando seus lábios. Que bom que já chegou, continuou ele, os olhos percorrendo-a de cima a baixo, como se a analisasse minuciosamente. Quero ser atendido. Por você, Camila respirou fundo, tentando controlar o incômodo que a presença dele provocava. Sabia que não sou a única garçonete aqui, não é? Retrucou com um tom ácido e carregado de ironia. Talvez, mas eu exijo ser atendido. Por você, novata, respondeu ele, inclinando-se ligeiramente na direção dela, como se apreciasse a ousadia que encontrou em suas palavras. O sangue de Camila ferveu. O tom petulante de Leonardo e aquele ar de superioridade atiçavam seu temperamento, mas ela se recusava a recuar diante dele. A propósito, eu me chamo Camila, e não novata, devolveu, realçando a provocação em cada sílaba. Leonardo arqueou uma sobrancelha, claramente intrigado com a ousadia dela. Sabe com quem está falando? Perguntou em um tom desafiador, como se aquilo bastasse para fazê-la abaixar a cabeça. Mas Camila não estava disposta a dar esse gostinho a ele. Deveria? Porque eu sinceramente não faço a mínima questão de saber, rebateu, girando, nos calcanhares com um com licença cortante, deixando-o para trás com uma expressão de surpresa e irritação mal disfarçada. Ao entrar no vestiário dos funcionários,
Camila se encostou na parede por um instante, soltando um suspiro profundo. Seu coração ainda martelava no peito, não de nervosismo, mas de pura irritação. Quem ele pensa que é? Pensou consigo mesma. Determinada a não deixar Leonardo Vidal ou qualquer outro arrogante afetar seu humor, ela resolveu retocar a maquiagem. Passou um batom vermelho vibrante nos lábios, realçando ainda mais sua pele morena, e um leve toque de blush para disfarçar o cansaço. Enquanto guardava seus itens de maquiagem no pequeno armário metálico, a porta do vestiário se abriu de repente, e Carla entrou como um furacão, os olhos brilhando de empolgação. "Você não vai acreditar!" exclamou, praticamente se jogando em cima de Camila. "O que foi agora, Carla?" perguntou Camila, erguendo uma sobrancelha, já antecipando o exagero da amiga. "O Leonardo Vidal." Carla deu um gritinho animado. "Ele acabou de dizer que quer ser atendido só por você." Camila bufou, revirando os olhos. "E você está comemorando isso por quê?" rebateu, cruzando os braços, visivelmente irritada. "Ai, amiga, você está brincando comigo?" Carla colocou teatralmente o dorso da mão no pescoço de Camila, como se quisesse verificar se ela estava com febre. "Você faz ideia de quem está falando? É o Leonardo Vidal, rico, lindo, poderoso e arrogante", completou Camila, balançando a cabeça em desaprovação. "Se você quer tanto assim, pode atender ele no meu lugar." "Você está maluca?" Carla arregalou os olhos em choque. "Tem noção de quantas garotas dariam tudo para estar no seu lugar?" Camila soltou uma risada seca. "Pois elas podem ficar à vontade, porque sinceramente Leonardo Vidal não me causa nenhum efeito especial." Carla a olhava boquiaberta, como se não acreditasse na indiferença da amiga. "Você é mesmo um caso perdido?" murmurou ainda incrédula. Camila deu de ombros e se dirigiu à saída do vestiário com passos firmes. "Vou atender o senhor arrogante", disse por cima do ombro, com um tom sarcástico. E ao voltar para o salão, seu único pensamento era claro. Se Leonardo Vidal achava que podia controlá-la, ele estava muito enganado. Enquanto caminhava em direção à mesa, Camila não pôde deixar de notar o novo notebook em mãos de Leonardo. Claro, ele teria que ostentar até em detalhes mínimos. Com um sorriso irônico curvando os lábios, ela decidiu provocá-lo. "Então, seguiu meu conselho?" comentou, cruzando os braços e inclinando ligeiramente a cabeça para o lado. Finalmente parou de ser mesquinho. Leonardo ergueu os olhos lentamente, como se estivesse avaliando cada palavra ousada que saía da boca dela. Por um instante, a surpresa cintilou em seu olhar, mas logo foi substituída por um brilho de diversão contida. "Nunca conheci alguém com tamanha ousadia", balbuciou ele, como se estivesse incrédulo diante da postura desafiadora de Camila. Ela sorriu de canto, gostando da forma como conseguia tirá-lo do eixo. "Vou pegar o seu cappuccino", anunciou, já se virando para sair, determinada a não prolongar aquele jogo perigoso. Mas antes que pudesse dar um passo, sentiu o toque firme da mão dele segurando delicadamente seu braço. O calor que subiu por sua pele a deixou momentaneamente sem reação. "Eu não estou com fome", murmurou Leonardo, a voz baixa e quase rouca, um tom mais suave do que ela esperava. "Nem com vontade de beber nada hoje." Camila ergueu as sobrancelhas, surpresa com a mudança de comportamento. "Então, por que exigiu a minha presença?" perguntou, mantendo o tom debochado. Ou a Carla exagerou na empolgação? Leonardo puxou-a levemente, indicando a cadeira ao seu lado. "Eu preciso de uma opinião sua", disse como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Por um breve momento, Camila hesitou. Estar tão próxima a ele era como brincar com fogo, mas sua curiosidade foi mais forte. Com o coração acelerado,
Ela se sentou ao lado dele, mantendo uma expressão impassível. Leonardo abriu uma pequena caixa de veludo negro e dentro dela brilhava um colar deslumbrante. Diamantes e pérolas formavam um desenho elegante, mas o que realmente a deixou sem palavras foi o detalhe no centro. Uma delicada placa cravejada com o nome Camila, em letras cursivas. Eu mesmo desenhei essa peça recentemente, revelou os olhos fixos no rosto dela enquanto aguardava sua reação. Por um instante, Camila se perdeu na beleza da joia e no significado oculto por trás dela. Por que ele carregaria o nome dela em um colar tão luxuoso? É bonito, respondeu com um tom formal, tentando controlar as emoções que ameaçavam transparecer. Só bonito? Ele estreitou os olhos como se estivesse analisando cada nuance em sua expressão. Não parece que você gostou de verdade. Ela respirou fundo antes de encará-lo diretamente. Eu gostei. Só achei curioso ter o meu nome nele. A tensão entre eles pairava no ar como um fio prestes a se romper. Camila sentiu o calor subir pelo rosto, mas manteve a pose. De qualquer forma, preciso voltar ao trabalho. Você não é o único cliente aqui. Ela se levantou bruscamente, mas assim que deu o primeiro passo, uma onda forte de tontura a atingiu em cheio. O mundo ao seu redor girou, e antes que pudesse cair, braços firmes a ampararam. Camila. Pela primeira vez, ele pronunciou seu nome com uma mistura de preocupação e surpresa. Sentindo-se fraca, ela se deixou ser conduzida de volta à cadeira, tentando recuperar o fôlego. Estou bem, acho que levantei rápido demais. Quer um remédio? Tenho alguns aqui, ofereceu Leonardo, sua voz soando genuinamente gentil, algo que a desconcertou ainda mais. Não posso tomar qualquer coisa, disse em tom baixo, levando a mão à boca para tentar conter o enjoo. Já os que meu médico receita. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Camila se levantou apressada e saiu do restaurante. Seu estômago revirava e mal conseguiu alcançar a rua antes de vomitar ao lado de um carro preto luxuoso. Ela ainda estava se recompondo quando ouviu a voz dele novamente. Um tom de repreensão inconfundível. Você acabou de vomitar no pneu do meu carro. Camila se virou devagar, limpando a boca com um lenço que encontrou no bolso. O olhar irritado dele só a fez querer provocá-lo mais. Vai querer que eu pague por isso também, assim como o seu notebook? Retrucou erguendo o queixo em desafio. Leonardo cruzou os braços, os olhos ainda fixos nela, mas em vez de irritação, um sorriso sutil e vitorioso desenhou-se em seus lábios. Não, Camila, disse, com uma calma provocadora. Mas me impressiona. Mesmo passando mal, você não deixa de ser atrevida. Como consegue? Camila riu, balançando a cabeça em incredulidade. E você? Como consegue ser tão arrogante e irritante ao mesmo tempo? A resposta dele veio rápida e inesperada. Consegui. Ela franziu o senho confusa. O quê? O sorriso dele se alargou, carregado de um triunfo silencioso. Fazer seu enjoo passar. Era essa a intenção. Por um instante, Camila ficou sem palavras. Ele tinha conseguido desconcertá-la de novo. E sabia disso. Mas, em vez de responder, ela deu meia volta e voltou para o restaurante, deixando Leonardo para trás, ainda com aquele sorriso presunçoso no rosto, e uma sensação estranha crescendo em seu peito. Cada passo parecia pesado, mas ela se forçou a manter a compostura. Leonardo a seguiu de perto, o som firme de seus sapatos ecoando no piso de mármore. A presença dele parecia preencher o ambiente, fazendo-a sentir-se inquieta, como se estivesse sempre à beira de perder o controle. Assim que ela se virou para retornar ao balcão, a voz dele a deteve. Ainda me considera mesquinho, como disse antes, não é?
Leonardo a encarava com um brilho desafiador nos olhos. Pois então vou te provar que não sou. Camila soltou uma risada curta, balançando a cabeça em negação. Não me prove nada, Leonardo, respondeu desviando o olhar para evitar o magnetismo dele. De qualquer forma, obrigada pela preocupação. Por mais irritante que fosse, ela não podia negar que, de algum jeito, ele a surpreendia a cada encontro. E não vai se desculpar pelo estrago que fez no pneu do meu carro? Provocou ele, cruzando os braços e inclinando a cabeça em um gesto teatral. Camila revirou os olhos, mas não conseguiu conter um sussurro. Ele ama me provocar. O que você disse? Perguntou ele, fingindo não ter ouvido, embora o sorriso de canto traísse sua diversão. Nada importante. Ela suspirou, pronta para voltar ao trabalho, mas antes que pudesse se afastar, a voz dele soou novamente. Camila! Havia algo diferente no tom dele dessa vez, mais grave, mais denso. Não se preocupe, continuou Leonardo, piscando para ela com um charme desconcertante. Eu só estava tentando te irritar. Ela abriu a boca para responder, mas ele a surpreendeu ao se afastar em direção à saída. Preciso ir. As palavras dele pareciam definitivas, mas antes de cruzar a porta, ele parou e deu alguns passos para trás, como se algo ainda o prendesse ali. Se voltar a passar mal desse jeito, vou te levar ao hospital. A seriedade na voz dele fez Camila erguer o olhar, surpresa com a preocupação genuína que ele parecia tentar esconder atrás de suas provocações. Vai levar ao hospital alguém que mal conhece? Ela arqueou as sobrancelhas, testando os limites da paciência dele. E por que não? A resposta foi direta, sem hesitação. Por um instante, o silêncio se instalou entre eles, carregado de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Camila balançou a cabeça, tentando afastar a sensação estranha que o cuidado dele lhe causava. Fique tranquilo, Leonardo, disse rapidamente, quebrando o clima. Não vai precisar me levar ao hospital. Leonardo estreitou os olhos, como se tentasse decifrar algo oculto nas palavras dela. E como você tem tanta certeza? Ela hesitou por um segundo, mas então decidiu falar de uma vez. Desde quando gravidez é doença, Leonardo? A revelação pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Por um momento, o rosto dele ficou impassível, mas logo a surpresa se instalou em suas feições. Você está grávida? A voz dele soou mais baixa, quase um sussurro. Estou, Leonardo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leonardo desviou o olhar por um breve momento, processando a informação, antes de voltar a encará-la com uma intensidade que fez seu coração acelerar. O pai do seu bebê já sabe? A pergunta dele foi direta, mas o tom de voz revelava um toque de curiosidade. Ou talvez algo mais. Camila sentiu um nó apertar em sua garganta. A lembrança amarga da rejeição do homem que deveria estar ao seu lado ainda doía. Ele não quer assumir, confessou, tentando esconder a mágoa que escorria por suas palavras. Leonardo soltou um suspiro pesado, passando a mão pelos cabelos em um gesto irritado. Mas é um canalha mesmo. Resmungou mais para si do que para ela. As palavras dele, repletas de indignação, pegaram Camila de surpresa. Por que ele se importava tanto? Você não disse que precisava ir? Tentou encerrar a conversa, sentindo-se vulnerável demais sob o olhar intenso dele. Não quero te atrasar. Leonardo soltou uma risada baixa, carregada de arrogância. Eu nunca me atraso, Camila, afirmou, em tom presunçoso. Sou o dono de uma das maiores joalherias deste município. Meu tempo é meu. Ela revirou os olhos novamente, cansada da confiança exagerada dele. Sempre tão convencido, murmurou, voltando-se para as mesas. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer.
Ele se levantou ao mesmo tempo que ela, e Camila o observou pelo canto do olho, enquanto ele puxava uma caneta dourada do bolso e começava a escrever algo em um guardanapo. O gesto parecia casual, mas havia uma precisão cuidadosa em cada movimento dele. Sem dizer mais nada, Leonardo entregou o guardanapo dobrado nas mãos dela e saiu do restaurante, deixando para trás apenas o rastro de seu perfume amadeirado. Com o coração acelerado, Camila desdobrou o pedaço de papel. As palavras escritas em caligrafia elegante a fizeram prender a respiração. Te vejo hoje depois do seu expediente. Estarei te esperando aqui fora. Ela leu a mensagem mais de uma vez, tentando decifrar as intenções por trás daquele bilhete. Por que ele queria encontrá-la? O que ele realmente queria com ela? Sem respostas claras, Camila decidiu que só lhe restava esperar para descobrir. Algo lhe dizia que aquela noite não seria nada comum, e que Leonardo ainda tinha muito mais a revelar. O dia havia sido longo, mas Camila não voltou a passar mal. Pelo menos era o que pensava, já até chegar ao ponto de ônibus. O primeiro sinal veio como um leve formigamento nas mãos, seguido por uma onda súbita de tontura. Ela tentou ignorar, forçando-se a respirar fundo. Mas então, o enjoo voltou com força total, obrigando-a a se encostar em uma árvore próxima, apertando os olhos para afastar a vertigem. Foi quando ouviu aquela voz. Camila! O som de seu nome ecoou no ar, grave e carregado de preocupação. O simples fato de ouvi-lo a fez estremecer. Ela se virou de súbito, sentindo um arrepio percorrer-lhe a espinha. Leonardo! Antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, uma náusea violenta tomou conta de seu corpo, e ela se dobrou para a frente, vomitando tudo o que havia comido à tarde. Leonardo se aproximou num instante, segurando-a com firmeza. Camila, murmurou, e ela notou que ele já não tinha mais o tom arrogante e provocador de antes. Havia algo diferente em sua voz. Preocupação genuína. Ele passou um braço ao redor dela, sustentando-a contra seu peito, enquanto deslizava a outra mão por suas costas. Você está vermelha, mas ao mesmo tempo pálida. Ele franziu o senho. O que eu faço com você? Camila tentou se afastar, mas suas forças pareciam drenadas. Preciso chegar ao abrigo, murmurou, sua voz soando sonolenta. Leonardo parou por um instante, como se não tivesse ouvido direito. Abrigo? A surpresa transparecia em sua expressão. Que abrigo? Camila não conseguiu responder. Seu corpo já não obedecia sua mente, e antes que percebesse, seus joelhos cederam. Leonardo agiu rápido. Antes que ela caísse, ele a pegou nos braços e, sem hesitação, a carregou até o carro. Você mora em um abrigo? Ele perguntou, mas percebeu que ela já não estava em condições de responder. Com cuidado, ele a colocou no banco do passageiro e fechou a porta, contornando o veículo rapidamente. Camila encostou a cabeça no encosto do banco, tentando lutar contra a piora do mal-estar. Mas era inútil. Seu estômago se revirava. Seu corpo parecia febril, e as lágrimas vieram sem controle, escorrendo silenciosamente por seu rosto. Leonardo apertou os lábios, olhando-a de relance antes de arrancar o carro. Não vai ter jeito, Camila. Vou te levar ao hospital. Ela não conseguiu protestar. Tudo o que conseguiu foi se encolher, apertando os olhos para conter mais lágrimas. O carro avançava velozmente pelas ruas iluminadas, mas nem mesmo a velocidade parecia suficiente para conter o que estava por vir. Camila levou as mãos ao rosto, sentindo uma nova onda de enjoo. Leonardo. Antes que pudesse terminar, seu corpo foi tomado por mais um espasmo, e sem conseguir segurar, ela vomitou dentro do carro. O cheiro ácido preencheu o ambiente, mas, para sua surpresa, Leonardo não recuou.
Não reclamou. Em vez disso, manteve uma das mãos em sua perna, segurando-a firme, como se quisesse garantir que ela não estivesse sozinha naquele momento. Vai ficar tudo bem, Camila. Estou aqui. Sua voz era firme, mas estranhamente suave. Ela o encarou, surpresa. Pela primeira vez, Leonardo não parecia o homem prepotente e arrogante que tanto gostava de provocá-la. Naquele momento, ele era apenas alguém que estava ali por ela, e de alguma forma, isso a assustava ainda mais. O caminho até o hospital foi silencioso, exceto pelos gemidos baixos de Camila enquanto tentava conter o enjoo e a tontura. Leonardo mantinha uma das mãos no volante e a outra pousada suavemente sobre a perna dela, como se, com aquele gesto, pudesse impedir que algo pior acontecesse. Assim que chegaram, ele a carregou até a recepção, sua expressão fechada e tensa. Em poucos minutos, Camila foi encaminhada para uma série de exames. Durante todo esse tempo, Leonardo não saiu do lado dela. Agora, dentro do quarto, o silêncio pairava pesado no ar. Camila estava deitada, os olhos fechados, tentando processar tudo o que acontecera naquele dia. Leonardo, por sua vez, permanecia em pé ao lado da cama, os braços cruzados, o rosto impassível, mas os olhos estavam cheios de algo que ela não conseguia decifrar. A porta se abriu com um leve rangido e o médico entrou segurando uma prancheta. Sua expressão era séria, mas havia um leve sorriso em seus lábios. Senhora Camila, ele começou, lançando um olhar rápido para Leonardo antes de prosseguir. Os exames apontaram que você está grávida. Camila suspirou, já esperando aquela confirmação, mas nada a preparou para o que veio a seguir. Na verdade, o médico fez uma breve pausa. Você está esperando gêmeas, a notícia. Atingiu Camila como um choque elétrico. 2 bebês, 2 meninas, e o quê? Sua voz saiu em um sussurro trêmulo, os olhos arregalados em puro espanto. Isso mesmo. E senhora Camila, há algo mais importante que você precisa saber. O médico pigarreou, adotando um tom mais grave. Sua gravidez é de risco. Qualquer esforço excessivo pode ser fatal para as bebês. E para você, Camila sentiu o coração disparar. Um nó se formou em sua garganta enquanto ela absorvia aquelas palavras ameaçadoras. Antes que pudesse reagir, o médico virou-se para Leonardo com um sorriso satisfeito. Parabéns, papai. Agora leve sua esposa para casa. Ela precisa de repouso absoluto. O ar pareceu congelar no instante em que aquelas palavras ecoaram pelo quarto. Camila abriu a boca para corrigir o equívoco, mas Leonardo foi mais rápido. Pode deixar, doutor. Eu cuidarei dela. Camila o encarou surpresa e confusa. Leonardo começou a protestar, mas ele se adiantou, levantando a mão em um gesto que a silenciou imediatamente. Vamos para casa. Agora você é minha responsabilidade. Sua voz era firme, irrefutável, como se fosse uma decisão final. Mas você não é. Ela tentou argumentar, mas foi interrompida mais uma vez. Leonardo inclinou-se para mais perto, seus olhos ardendo com uma intensidade que fez o coração dela falhar uma batida. Não me interessa quem é o pai, Camila. Sua voz era baixa, mas cada palavra carregava um peso absoluto. O que me importa agora é você e as suas meninas. E eu não vou permitir que nada de mal aconteça a vocês. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e silenciosas, enquanto ela balançava a cabeça em negação. Eu não preciso da sua ajuda. Precisa sim. Ele se abaixou para ficar à altura dela, seus olhos prendendo os dela. E se você quer que suas filhas fiquem bem, então me obedeça. Por um longo momento, tudo o que se ouvia era a respiração pesada de Camila e o som distante do hospital funcionando ao redor deles. Finalmente,
Exausta e sem forças para continuar discutindo, Camila fechou os olhos. Talvez só por um momento ela pudesse se permitir confiar em alguém. E naquele momento, Leonardo parecia decidido a não abandoná-la. Quer ela quisesse, quer não. O caminho até a mansão foi silencioso, mas de alguma forma reconfortante. Leonardo dirigia com calma, atento a cada movimento de Camila no banco ao lado. De vez em quando, lançava olhares rápidos para ela, como se quisesse se certificar de que estava bem. Camila, por sua vez, estava exausta. O cansaço pesava em cada músculo do seu corpo, mas a mente permanecia inquieta. Ela ainda não conseguia entender por que Leonardo estava agindo daquela maneira, tão protetor, tão determinado a cuidar dela e das bebês, como se tivesse alguma obrigação. Quando o carro parou diante da imensa propriedade, Camila ficou sem palavras. A mansão era grandiosa, com colunas majestosas e um jardim impecavelmente cuidado. As luzes douradas iluminavam a fachada, dando ao lugar um ar acolhedor e sofisticado ao mesmo tempo. Leonardo saiu do carro, contornou o veículo e abriu a porta. Para ela com um cuidado que a surpreendeu. Vamos. Eu disse que você é minha responsabilidade agora. Sua voz era firme, mas havia algo suave em seu tom. Algo que a fazia sentir-se segura. Ao entrar na mansão, Camila prendeu a respiração. O hall de entrada era impressionante. O teto alto, com um lustre de cristal pendendo em cascatas, brilhantes, refletia a luz em nuances delicadas pelas paredes de mármore. Cada detalhe da decoração exalava elegância e bom gosto, desde os móveis de madeira escura até os tapetes luxuosos que se espalhavam pelo chão. Mas algo mais chamou a atenção dela. Bem no centro do hall, acima de uma lareira imponente, havia um enorme quadro pintado à mão. A pintura retratava uma mulher de aparência delicada, com longos cabelos escuros, e ao lado dela estava uma menina de aproximadamente 5 anos, com as mesmas feições suaves e olhos curiosos. Elas pareciam felizes, mas havia algo melancólico naquele retrato, uma tristeza silenciosa que pairava no ar. Enquanto Camila se aproximava, percebeu que não era só naquele quadro que aquelas duas figuras apareciam. Por toda a casa, em móveis, prateleiras e até mesmo na escada principal, havia porta-retratos com imagens da mesma mulher e da menina em diferentes momentos. Algumas em jardins floridos, outras em viagens. E uma delas em especial mostrou a mulher com um sorriso doce, mas os olhos pareciam carregar um segredo. Quem eram elas? Camila sentiu a curiosidade crescer em seu peito, mas antes que pudesse perguntar, a voz de Leonardo a cortou de maneira brusca. Por favor. Ele se aproximou, sua expressão ficando subitamente sombria. Não toque em nenhum desses porta-retratos, nem fique olhando demais. Camila ergueu os olhos para ele, surpresa com a mudança no tom de voz. Por um instante, a máscara de autoconfiança e arrogância que Leonardo sempre exibia pareceu se romper, revelando algo mais profundo e mais doloroso. Ela quis perguntar, quis entender por que aquele assunto parecia ser um território proibido, mas o cansaço pesava demais em seu corpo. E, sinceramente, ela não tinha forças para discutir. Tudo bem, murmurou desviando o olhar da pintura. Leonardo pareceu relaxar ligeiramente, mas ainda havia tensão em seus ombros enquanto a conduzia a escada acima. Você vai ficar aqui, disse abrindo a porta de um quarto amplo e aconchegante. O ambiente era sofisticado, mas acolhedor. Havia uma cama espaçosa com lençóis de linho branco, cortinas de tecido leve balançando suavemente com a brisa noturna, e um terraço que se abria para o jardim iluminado. Ele se virou para uma das empregadas que já aguardava na porta.
Quero que fique inteiramente à disposição dela. Se precisar de qualquer coisa mesmo, me avise imediatamente. A mulher assentiu com um gesto discreto antes de se retirar. Camila, sentindo-se cada vez mais cansada, deixou-se afundar no colchão macio. Mas enquanto seus olhos se fechavam lentamente, sua mente ainda girava em torno de uma pergunta inquietante. Quem eram aquela mulher e aquela menina? E por que Leonardo parecia tão determinado a manter aquele mistério em segredo? Os dias passaram em um ritmo calmo e confortável, quase como se Camila vivesse em um sonho. Desde que chegara à mansão, ela era tratada como uma rainha. As empregadas cuidavam de cada detalhe, atendendo a todas as suas vontades, e Leonardo, ele estava sempre por perto. Todas as manhãs ele abria a porta de seu quarto suavemente, certificando-se de que ela havia passado bem a noite. Quando seus olhos encontravam os dela, havia sempre uma preocupação genuína em seu rosto, algo que a confundia mais do que deveria. Durante o dia, ele fazia questão de acompanhá-la em todas as refeições, mesmo com sua rotina agitada. Camila não conseguia entender por que ele se importava tanto. Afinal, aquelas crianças não eram dele. Ela não era nada dele. Por mais que tentasse encontrar respostas, uma parte daquele lugar permanecia envolta em mistério, especialmente a mulher e a menina da pintura. Sempre que ela tentava abordar o assunto com as empregadas, recebia a mesma resposta evasiva. Isso é coisa do patrão, senhora. Não cabe a nós falar sobre isso. Claramente, Leonardo havia proibido qualquer menção àquelas figuras enigmáticas. Mas por quê? O que havia de tão secreto em torno delas? Camila sentia que aquela casa escondia algo profundo, algo que Leonardo não estava disposto a compartilhar. Apesar do conforto, a insegurança começou a crescer em seu coração. Por quanto tempo ele a manteria ali? Quando as bebês nascessem, será que ele ainda estaria por perto? A verdade era dura e inevitável. Leonardo não tinha nenhuma obrigação com ela. Por mais atencioso que estivesse sendo, em algum momento, aquela situação terminaria. Ela voltaria para o abrigo e teria que enfrentar o mundo sozinha, com 2 bebês nos braços. Apenas a ideia disso a apavorava. Num momento de fragilidade, as lágrimas vieram sem que ela pudesse controlar. Um choro silencioso, pesado, carregado de medo do futuro. Foi assim que Leonardo a encontrou. Camila. Sua voz era baixa e suave, mas carregava uma urgência preocupada. Ele se aproximou rapidamente, ajoelhando-se diante dela. Por que está chorando? Está faltando alguma coisa? Por favor, me diga o que é, eu posso te dar. Quando ela ergueu os olhos úmidos para encará-lo, algo dentro dele pareceu se quebrar. Meu Deus! Murmurou, quase sem perceber as próprias palavras. Como você pode ser tão linda? Até chorando. Antes que Camila pudesse reagir, ele a puxou para si. Foi um gesto impulsivo, um desejo contido rompendo as barreiras da razão. Seus lábios se encontraram em um beijo quente, urgente, carregado de emoções que ambos haviam tentado ignorar até aquele momento. Por um instante, Camila esqueceu de tudo. Do abrigo, do medo, do futuro incerto. Só conseguia sentir o calor dele, a força de seus braços envolvendo-a, como se naquele momento nada mais importasse. Mas a realidade voltou com força total, quando Leonardo se afastou abruptamente. Ele se levantou de um salto, passando as mãos pelos cabelos em um gesto nervoso, a expressão transtornada. Maldição! Isso não poderia ter acontecido. As coisas me saíram do controle. Camila sentiu o coração se apertar no peito. O que foi? Por que está dizendo isso? Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. Ele não respondeu imediatamente. Por um
momento, parecia em conflito consigo mesmo, como se lutasse contra algo invisível, algo mais forte do que ele. Então, a verdade veio como um golpe seco. Você vai embora daqui, Camila. Eu vou te levar de volta para o abrigo. As palavras dele bateram em seu peito como uma faca afiada. O quê? Por quê? A voz dela falhou, o desespero crescendo em suas palavras. O que eu fiz de errado? Leonardo deu um passo para trás, como se precisasse de distância para recuperar o controle. Seus olhos, antes tão gentis, agora estavam sombrios, cheios de algo que ela não conseguia decifrar. Porque eu vou me casar, Camila. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. Ela ficou em silêncio, tentando processar o que acabara de ouvir. Ele ia se casar. Claro que ia. Um homem como ele, rico, poderoso e lindo, jamais poderia ficar com alguém como ela. Casar? Como assim? Você já tem alguém? A pergunta escapou antes que ela pudesse se conter. É complicado. Ele desviou o olhar, sua voz mais fria do que antes. Mas não posso te deixar aqui. Esse beijo foi um erro que não pode se repetir. Camila sentiu as lágrimas voltarem com mais força. E as bebês? Você vai simplesmente me deixar sozinha com elas? Leonardo fechou os olhos por um instante, como se a pergunta o atingisse em cheio. Eu vou cuidar para que vocês não passem por dificuldades, mas eu não posso me envolver mais do que já estou. Não posso, Camila. Essas palavras ele deu as costas e saiu do quarto, deixando-a sozinha, com o coração despedaçado e o futuro ainda mais incerto. Camila não perdeu tempo. Assim que Leonardo saiu do quarto, ela começou a arrumar suas coisas. Aquele conto de fadas tinha chegado ao fim. Por um breve momento, ela acreditou que poderia ter encontrado um lugar seguro, alguém que se importasse de verdade com ela e com suas filhas. Mas a realidade bateu à porta, dura e cruel. Leonardo ia se casar, e ela voltaria para o abrigo. Mais uma vez abandonada. Todos a abandonavam, viravam-lhe as costas quando ela mais precisava. Sua gravidez já estava em um estágio avançado. Em 2 meses daria à luz a 2 meninas que dependeriam inteiramente dela. E agora, sozinha mais uma vez, precisaria ser forte. O que mais doía não era ter que partir. Era saber que, em meio a toda aquela confusão, seu coração havia encontrado algo que jamais esperava. Camila tinha se apaixonado perdidamente por Leonardo. Mas como lutar por alguém que já estava decidido a deixá-la? Eu fui uma tola. Como? Deixei isso acontecer? Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas, enquanto dobrava as roupas em silêncio. Cada movimento parecia pesar uma tonelada. O cheiro dele ainda estava no quarto. Aquele perfume amadeirado, impregnado no travesseiro, nas paredes. Em cada lembrança que guardaria dali em diante. Foi quando ouviu passos firmes se aproximando. Levantou os olhos e viu Leonardo parado na porta, as mãos cerradas ao lado do corpo, como se lutasse contra algo dentro de si. Por um instante, o silêncio entre eles foi insuportável. Sinto muito, Camila. A voz dele estava rouca, carregada de um peso que ela não conseguia decifrar. Ela se virou segurando a raiva e a dor que ameaçavam transbordar. Por que fez isso comigo, Leonardo? Sua voz tremeu, mas ela não recuou. Por que me tirou do abrigo? Por que me trouxe para cá, cuidou de mim, me deu esperanças, se no fim ia me abandonar? Ele ficou em silêncio, o maxilar travado, evitando olhar diretamente para ela. Com quem você vai se casar? A pergunta escapou antes que ela pudesse se conter. Leonardo soltou um suspiro pesado, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Eu não sei com quem. Sua voz estava mais baixa agora, quase um sussurro.
Só sei que preciso me casar. É o certo a se fazer. Aquilo foi demais para ela. Todo o medo, a dor e o amor que guardava explodiram de uma vez. Sem pensar, sem medir as palavras, ela deu um passo à frente e disse, com o coração na garganta: Então, por que não se casa comigo, Leonardo? Assim que as palavras saíram, Camila se arrependeu. Não queria parecer desesperada. Não queria se oferecer como uma opção. Mas a verdade era que ela o amava. E amá-lo doía mais do que tudo. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Ela pensou que ele fosse rir. Ou pior, simplesmente ignorar o que havia dito. Mas em vez disso, Leonardo avançou até ela, segurando-a pelos braços com uma intensidade que a fez prender a respiração. Seus olhos estavam ardendo de emoção. Um misto de raiva, dor e algo mais profundo. E então, em um rompante de verdade, ele gritou: Porque eu te amo, droga. As palavras saíram de Leonardo em um grito, como se ele não pudesse mais segurá-las. Desde de quando te vi tão frágil, eu me apaixonei e tentei de todas as formas lutar contra isso, mas fui fraco. Camila ficou em choque. Por um momento, seu coração parou e a respiração falhou. Tudo o que ela mais desejou ouvir estava ali, escancarado. Mas ao mesmo tempo, o peso na voz dele a fez perceber que aquele amor não seria simples. Leonardo passou as mãos pelos cabelos em um gesto nervoso, tentando recuperar o controle de si mesmo. O silêncio no quarto se tornou insuportável, até que ele finalmente o quebrou. Você quer saber por que estou te mandando embora? Sua voz agora estava mais baixa, mas ainda carregada de dor. Eu vou te contar a verdade. Ele deu alguns passos para longe, como se precisasse de distância para suportar o que estava prestes a dizer. A mulher e a menina da pintura. Ele fez uma pausa, o olhar perdido em algum ponto distante. Eram minha esposa e minha filha, Clara e Aline. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que aconteceu com elas? Sua voz saiu em um sussurro, temendo a resposta. Leonardo fechou os olhos por um instante, como se revivesse uma dor que jamais havia cicatrizado. Quando voltou a falar, seu tom estava sombrio. Elas morreram. As palavras pairaram no ar como um golpe. Foi um acidente de avião. Ele continuou, a voz embargada. Eu as amava mais do que tudo neste mundo, Clara. Ela era meu porto seguro. Aline era minha luz. Quando as perdi, perdi uma parte de mim. Camila sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Leonardo balançou a cabeça, como se tentasse se livrar da dor sufocante que aquelas lembranças traziam. Depois disso, eu me tornei frio, até você aparecer. Antes de morrer, Clara me fez prometer uma coisa. Sua voz estava quebrada, como se cada palavra fosse uma ferida aberta. Ela pediu que eu jamais amasse outra mulher, que meu coração fosse sempre dela, e eu prometi. Camila levou uma das mãos ao peito, sentindo a dor dele como se fosse sua. Por isso você quer se casar com outra pessoa? Ela perguntou, a voz tremendo. Leonardo riu amargamente, um som seco e sem alegria. Sim, ele admitiu. Vou me casar com Esther. Ela está sempre por perto, me perseguindo com interesse no meu dinheiro. E sabe o que é mais irônico? Ela é perfeita para mim, porque eu nunca vou amá-la. Nunca. Vou me casar para me afastar de você e assim cumprirei a promessa que fiz a Clara. Camila sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços. Mas por quê? Por que precisa se prender a essa promessa? Clara, ela não ia querer te ver infeliz. Eu devo isso a ela. Ele respondeu com firmeza, mas as lágrimas começaram a escorrer silenciosamente por seu rosto. Foi a última coisa que prometi à mulher que amei. Eu não posso trair essa promessa, Camila. Por mais que eu te ame, eu não posso. Não, posso te amar.
Você encontrará alguém que te ame como você merece, me desculpe. As palavras dele cortaram o coração de Camila como lâminas afiadas. Mas eu te amo, Leonardo. Ela confessou em meio ao choro, sem mais forças para esconder o que sentia. Leonardo fechou os olhos, tentando conter a dor que transbordava em seu peito. Eu sei, e isso torna tudo ainda mais difícil. Ele respirou fundo, lutando para manter o controle de si mesmo. Mas não se preocupe, eu não vou deixar faltar nada para você e suas filhas. Eu cuidarei de tudo. Camila sentiu as pernas fraquejarem. Ele estava se despedindo. Não quero o seu dinheiro, Leonardo. Ela sussurrou com a voz embargada. Eu só queria você. Por um instante, ele pareceu vacilar. O desejo de correr até ela, de abraçá-la, estava em seus olhos. Mas em vez disso, ele deu um passo para trás. Adeus, Camila. E com essas palavras ele virou as costas e saiu do quarto, deixando para trás o amor que poderia ter mudado tudo. Camila caiu de joelhos, as lágrimas finalmente rompendo todas as barreiras, e naquela noite ela voltou para o abrigo, sozinha. Camila chegou no abrigo com o coração em pedaços. Ela decidiu que não aceitaria nada de Leonardo, nem ajuda, nem piedade. Se ele havia escolhido cumprir uma promessa do passado, em vez de viver o amor que tinham, ela não iria mais implorar. Mas a realidade bateu duro. Suas filhas logo viriam ao mundo, e ela não tinha nada, nenhuma roupinha, nenhum enxoval. Todo o tempo que passou na mansão ao lado de Leonardo, vivendo como em um conto de fadas, a afastou da dura verdade. Ela estava sozinha novamente. Determinada a recomeçar, Camila voltou a trabalhar no restaurante do bairro, o único lugar que lhe deu uma oportunidade quando mais precisou. Os dias eram cansativos, seu corpo doía, mas ela não reclamava. Precisava se manter firme pelas suas meninas. Numa tarde de sábado, o restaurante estava movimentado quando a gerente chamou por elas. Camila, um casal acabou de chegar. Vá até a mesa 6. Ela respirou fundo, ajeitou o avental sobre a barriga já evidente e seguiu para a mesa. Quando se aproximou, seu coração congelou. Era Leonardo. E ao lado dele, uma mulher loira, impecável, com os cabelos longos e brilhantes, maquiagem perfeita e um vestido caro que parecia ter saído de uma revista de moda. Esther, o choque a deixou imóvel por um instante. Leonardo também pareceu surpreso ao vê-la ali. O olhar dele percorreu sua figura, parando na curva pronunciada da barriga. Por um breve momento, seus olhos suavizaram, cheios de algo que ela não conseguiu decifrar. Mas a expressão de Esther era diferente. Ela olhava Camila de cima a baixo, com um misto de desprezo e curiosidade. Ela sabia. Camila engoliu em seco, tentando reunir forças para agir como se ele fosse apenas mais um cliente qualquer. Boa tarde. O que desejam? Sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Leonardo ainda a encarava, como se tentasse encontrar as palavras certas. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Esther deslizou a mão pelo braço dele, como se quisesse deixar claro que ele agora pertencia a ela. Vamos querer uma mesa reservada, meu noivo, e eu queremos celebrar nosso casamento que vai acontecer amanhã. O tom dela era doce, mas carregava um veneno silencioso. A palavra noivo bateu em Camila como um soco no estômago. Ela sentiu as pernas fraquejarem, uma tontura repentina a tomou, e o mundo pareceu girar ao seu redor. Camila. Leonardo se levantou de um salto ao perceber que ela estava mal. O medo em sua voz era evidente, mas antes que ele a tocasse, Carlos, o rapaz que trabalhava com Camila, apareceu ao seu lado. Sem hesitar, ele se colocou entre os dois, empurrando Leonardo de leve para trás. Eu cuido dela, Carlos disse com firmeza, lançando a Leonardo um olhar hostil.
Camila se apoiou em Carlos, tentando recuperar o fôlego. Seu coração estava em pedaços, mas ela não deixaria Leonardo perceber o quanto ainda a machucava. Você já fez o bastante, ela murmurou sem olhar para ele. Camila, por favor. A voz dele saiu embargada, mas ela não queria ouvir. Foi então que a voz de Esther cortou o ar como uma lâmina afiada. Deixe-a em paz, Leonardo. Ela riu com desdém, cruzando os braços. Você não pode fazer nada por ela. Amanhã vamos nos casar e eu não vou permitir que ninguém estrague isso. Leonardo apertou os punhos, claramente dividido entre o dever e o desejo. Mas naquele momento, Camila percebeu que ele havia feito sua escolha, e não era ela. Com os olhos marejados, ela deixou que Carlos a conduzisse para a cozinha sem olhar para trás. E pela primeira vez, Camila sentiu que precisava esquecer Leonardo, mesmo que isso a destruísse por dentro. No dia seguinte, Camila, agora impedida de trabalhar por causa da gravidez avançada, ela passava as horas tentando afastar a dor em seu coração. Jéssica fazia de tudo para arrancar um sorriso de Camila. Vamos, Camila, me ajuda a arrumar as bonecas, pediu Jéssica, com seus olhos brilhantes de entusiasmo juvenil. Camila sorriu com dificuldade, esforçando-se para parecer bem. Enquanto brincava, tentava não pensar no que estava acontecendo naquele exato momento. Leonardo estava se casando com outra mulher e tudo isso por uma promessa a uma mulher que já estava morta. Seu coração estava quebrado. Uma promessa impediria duas pessoas de se amar. Era óbvio que Clara, quando o fez prometer, não esperava partir tão cedo, e mais óbvio ainda, ela com certeza não queria vê-lo infeliz. Mas ele assim havia decidido. Não havia nada que ela pudesse fazer. A ideia de que ele estaria no altar, jurando amor eterno a Esther, a dilacerava por dentro. Ela tentou afastar o pensamento, mas seu coração batia pesado no peito, como se cada segundo a sufocasse mais. De repente, um barulho ensurdecedor ecoou pelo abrigo. A porta foi escancarada com violência. Uma mulher entrou gritando, chorando, descontroladamente. Era Esther, o vestido de noiva, que deveria simbolizar um conto de fadas, estava amassado e sujo. O véu pendia de um lado e a maquiagem, antes impecável, escorria em lágrimas borradas. Seus olhos estavam tomados pelo ódio. Você, berrou ela, apontando o dedo tremendo para Camila. Você é a única culpada. Jéssica se encolheu assustada, agarrando a mão de Camila. Antes que Camila pudesse reagir, Esther avançou em sua direção como uma tempestade furiosa. Você destruiu minha vida. Ele me deixou no altar por sua causa. As palavras saíam entre soluços e fúria. Sem aviso, Esther se lançou sobre Camila, empurrando-a para trás. Camila tentou se defender, mas estava fraca e vulnerável. As mãos de Esther apertaram seus ombros com força, como se quisessem arrancar toda a dor e o ciúme que a consumiam. Para! Por favor, você vai machucar as minhas filhas, implorou Camila, segurando a barriga em desespero. Foi então que, como um furacão, Leonardo apareceu na porta. Solte-a agora mesmo! A voz dele soou como um trovão, fazendo o ambiente estremecer. Ele atravessou o salão em poucos passos largos e, com firmeza, arrancou Esther de cima de Camila, afastando-a com delicadeza, mas com determinação inabalável. Não se atreva a tocar um dedo nela, nunca mais. O tom em sua voz era letal. As meninas do abrigo correram para conter Esther, arrastando-a para fora, enquanto ela continuava a gritar em desespero. Camila ainda tremia quando Leonardo se virou. Para ela, ele estava lindo. Vestido de noivo com um elegante terno preto sob medida, parecia um príncipe saído de um sonho. Mas seus olhos, aqueles olhos que sempre a desarmavam,
estavam cheios de amor e arrependimento. Sem dizer nada, ele se ajoelhou diante dela, tocando sua barriga com ternura, como se estivesse pedindo perdão não com palavras, mas com o coração. Eu não pude me casar com ela, porque eu te amo, Camila. A voz dele era baixa, rouca, carregada de emoção genuína. As lágrimas que Camila segurou durante todo aquele tempo finalmente caíram. O peso do medo e da solidão se dissipava à medida que as palavras de Leonardo preenchiam cada vazio dentro dela. Ele se levantou envolvendo-a em seus braços com delicadeza, como se tivesse medo de quebrá-la. Eu não posso mais negar o que sinto. Você é a mulher da minha vida, a única que meu coração escolheu. Tenho certeza de que Clara, onde quer que esteja, compreenderia e abençoaria nosso amor. Essas meninas são as minhas meninas também. Quero estar ao seu lado e cuidar de vocês para sempre. Camila não conseguiu responder. Ela apenas se entregou ao abraço dele, sentindo pela primeira vez em muito tempo que estava exatamente onde deveria estar. Os dias seguintes foram como um sonho. Camila voltou para a mansão, mas agora, como a legítima mulher de Leonardo Vidal, ele não permitiu que nada lhe faltasse. Mandou decorar um dos quartos da mansão para as bebês com todo o enxoval fino e caro. Ele dizia: quero tudo de melhor para as minhas meninas. Cada momento ao lado dele era uma prova do amor que finalmente ele havia aceitado. E o futuro que antes parecia incerto, agora se tornava claro e cheio de esperança. Um mês depois, em uma manhã ensolarada, Camila deu à luz 2 meninas saudáveis. Leonardo, emocionado, segurou as 2 em seus braços pela primeira vez, e as lágrimas rolaram por seu rosto. Elas são perfeitas, assim como a mãe delas. E enquanto Camila olhava para a família que formaram, soube que, apesar de toda a dor e as dificuldades, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho para vencer. O verdadeiro amor sempre encontra o caminho, mesmo quando tudo parece impossível. E você, acredita que o destino pode unir 2 corações de formas inesperadas? Deixe seu comentário e compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar no poder do amor.